Olá, bem-vindos à disciplina de E301. Essa é a apresentação do Laboratório 6. Os responsáveis por essa apresentação são Carlos Vitor Pinheiro e Humberto Vinícius Queiroz. Nessa apresentação, nós vamos abordar um efeito muito importante chamado efeito Hall e algumas medidas experimentais que foram feitas para analisar esse efeito. Então, o físico Edwin Hall, ele estava interessado em estudar o comportamento de cargas, de portadoras de cargas, sobre o efeito de um campo magnético. Tá? Para isso, ele fez uma montagem experimental, como é mostrada no esquemático à esquerda. Tá? Então, uma bateria é responsável por criar uma diferença de potencial que vai promover a locomoção, né, das portadoras de cargas em um certo sentido. O que o Hall percebeu foi que, ao colocar um campo magnético sobre esse condutor, ocorria então uma separação entre as portadoras de cargas, e isso criaria uma tensão no condutor na direção paralela ao movimento das portadoras de carga. E essa tensão ela ficou conhecida como tensão Hall. E pode-se fazer uma montagem experimental simples para medir essa tensão Hall. Então, basicamente, o que acontece é que, na presença do campo magnético, os portadores de carga sofrem o efeito da força de Lorentz, ou da força magnética. Então, ocorre uma separação entre as portadoras de cargas, e essas portadoras de cargas passam a se acumular nas extremidades do condutor e formam, então, uma tensão, uma diferença de potencial, né, uma tensão que ficou conhecida como tensão Hall e pode ser medida pelo voltímetro, como está mostrado no esquemático. Outra análise interessante que pode ser feita é que, na presença de luz incidindo diretamente sobre o condutor, a tensão de Hall medida no voltímetro ela pode mudar. Isso acontece porque a interferência da luz, dos fótons da luz, podem alterar a quantidade de portadoras no condutor e, claro, modificar a tensão Hall medida no voltímetro. Bom, utilizando o circuito ferromagnético em formato de C, nossa primeira etapa do experimento é calcular a tensão offset, ou seja, a tensão que existe no circuito sem a interferência do campo magnético. Nós fizemos isso aplicando uma corrente no semicondutor e calculando a tensão offset com o multímetro. Bom, nós aplicamos uma corrente de 1 microampere, 2 microampere, 3 microamperes e 3,23 microamperes, que é o máximo que a nossa fonte suportava. A tensão de offset para 1 foi de 20,2 microvolts, para 2, 40,5 microvolts, de 3, 60,7 microvolts e para 3,23 microamperes, de 65,4 microvolts. Essa tensão de offset nós vamos subtrair da tensão que a gente calcular quando nós aplicarmos o campo magnético, para encontrar a tensão de efeito Hall. Bom, o nosso segundo passo foi calcular a densidade de campo magnético que existia no circuito. Nós aplicamos correntes na corrente na bobina e, utilizando um medidor de densidade de campo magnético, a gente conseguia calcular esse valor.
Para uma corrente de 1 ampere, a gente calculou 76,3 de densidade de campo magnético. Para 2, 107,2. Para 3, 121,2. E para 3,23, que foi o máximo de corrente que a nossa fonte conseguiu proporcionar, 127,9. Esse valor ele vai ser utilizado principalmente para a gente conseguir encontrar utilizar nessa fórmula para encontrar o número de portadores no circuito. Bom, com esses valores, a gente consegue, então, calcular a tensão Hall para cada um dos pares de corrente. Então, nós aplicamos a corrente no semicondutor de 1 microampere e variamos a corrente da bobina em 1, 2 e 3. Nós calculamos a tensão, que foi 21,3, 42,6 e 64,2 para 1 microampere e a corrente 1, 2 e 3 na bobina. Subtraímos a tensão offset que a gente havia medido anteriormente e assim a gente consegue a tensão de Hall. Então, nesse caso, foi de 1,1, 2,1 e 3,5. Nós mudamos a corrente de semicondutor para 2, repetimos o processo, encontramos o valor de 1,4 para uma corrente na bobina igual a 1, 3 para a corrente igual a 2 e 4,4 para a corrente igual a 3 amperes, isso colocando a corrente do semicondutor em 2 microamperes. Repetimos o processo para uma corrente de 3 e uma corrente de 3 microamperes no semicondutor e para 1, 2 e 3 para a corrente na bobina. Encontramos os valores da última tabela, que é a tensão Hall. Se nós quiséssemos calcular o número de portadores, nós usaríamos a seguinte fórmula. O número de portadores igual a corrente no semicondutor, vezes o campo magnético, que a gente calculou utilizando o medidor de tensão de campo magnético, dividido pela tensão Hall, pela diferença de potencial Hall, dividido pela carga do elétron e a altura do semicondutor. Utilizando essa equação, nós encontraríamos o número de portadores para cada um dos pares de corrente.